Bom, vamos começar então aqui a nossa jornada rumo ao Brasil Nunca Mais. Sim. Antes da gente conversar sobre o projeto Brasil Nunca Mais, eu queria que você falasse um pouco da sua militância política, voltasse um pouquinho no tempo, para a gente Sim. entender como é que você se envolveu com luta política, com a luta contra a ditadura, até chegar daqui a pouquinho nesse projeto aí do Brasil Nunca Mais. Uhum. É, bom, venho de uma família de operários, né? Na verdade, meus pais eram lavradores lá no sul de Minas, e a família deles, né, avós, eles eram bem situados financeiramente, né, mas a família inteira rodou na crise de 29. Você fala sul de Minas, qual cidade? Porque eu fui criado no sul de Minas, Ah, é? Pouso Alegre. Ah, Pouso Alegre, tá? Eu sou, na verdade, sudoeste de Minas, né? Ah, Guaxupé, tá certo. naquela região ali, perto de Passos. E Aí a então, crise de 29 causou um é, estrago. estrago na família inteira. E meus pais aí decidiram, eu era pequeno, eu tinha 5 anos de idade, né? Em 45, eu nasci em 1940. Em 45 eles decidiram migrar para São Paulo. E eram interessante, né? Naquela época, você trabalhar na agricultura, você não precisava ter muita educação formal, né? Você não precisava nem ser alfabetizado para trabalhar na roça. E então chegaram em São Paulo sem nenhuma, meus pais não concluíram o curso primário, e meu pai foi trabalhar na indústria civil e a minha mãe na indústria têxtil, né? Na época que São Paulo estava expandindo economicamente com a instalação de novas indústrias e tal. E a construção civil era muito forte na época. Que ano foi isso? 45. Ah, você tinha 5 Nossa, anos então. eu tinha 5 anos quando a gente veio para São Paulo. Então, na questão política, é que meus pais eram muito interessante, né? Que falar sobre política era algo corriqueiro em casa. A gente conversava muito, meu pai tinha uns amigos, eles conversavam bastante, minha mãe também. Meu pai era getulista, e então eu cresci ouvindo política e acompanhando os eventos, né, que aconteciam na época. E chegando em São Paulo, a gente acabou se ligando, meus pais, né, acabaram se ligando a uma igreja protestante, evangélica, igreja metodista, que realmente foi algo que nos deu condições de integração na cidade, né, na região, situação urbana. Conseguiram romper o isolamento que eles sentiam. Isso foi importante também para mim, porque era uma igreja, na época, uma igreja que enfatizava muito a educação, a formação, e tinha muitos cursos internos na igreja, né, de formação na linha protestante, mas que desenvolvia muito assim não era tão intencional, mas o pensamento crítico. A gente tinha liberdade para questionar, era diferente, por exemplo, da Igreja Católica. Você tinha o catecismo católico, você não fazia perguntas, você decorava, né? Na igreja não, era um momento de estudo, de questionamento, perguntas e tal. Eu cresci nesse ambiente e na efervescência, também um ambiente de efervescência política. Me lembro os ah, primeiros eventos de qual eu participei como criança, acompanhava meus pais, tudo era no momento de greves, né, e também bem no começo dos anos 50, né, eleição do Getúlio, e toda a campanha contra o Getúlio eu acompanhei muito de perto, as discussões todas. Tanto é que no dia que o Getúlio suicidou, eu tinha 14 anos, eu fui para a rua. Fui para as ruas do centro de São Paulo, fui ajudar a empastelar o Estadão. Olha O só. Estadão e os diários associados, né? Os E a dois. repressão caiu em cima de vocês ali.
Caiu em cima, mas lógico, era jovem, adolescente, corria bastante, né? Não tinha problema. Era ainda ali na Major Quedinho. Major Quedinho, exatamente. Ainda era. E o Diários Associados era na Rua 7 de Abril. Todos eles assim na região central, né? Mas foi para mim foi um marco assim inesquecível, né, da minha vida. Eu lá protestando contra o que eu diria, né, eu aprendi com meus pais a ter uma consciência de classe. Então, ali era a luta contra os tubarões. Você diria que foi a sua estreia na militância política? Mais ou menos isso. Eu não tinha não tinha muita consciência política, mas sabia de que lado eu devia estar. Isso eu tinha muita consciência. Então, cresci na igreja metodista e havia uma ênfase grande também na preocupação social. E eu me envolvi em várias questões sociais, e principalmente numa época em que o analfabetismo é muito forte, muito grande no Brasil, né? E eu comecei a organizar cursos de alfabetização de adultos no bairro onde eu morava, que é a Vila Maria, em São Paulo. E com isso eu fui tomando contato com outros setores da sociedade e tal. Então, E fui, livros eram presentes na sua casa, seus pais liam também, e meus pais você... liam, eles liam com muita dificuldade, mas liam. A Bíblia, a primeira leitura deles, preferencial, mas livros de literatura também em geral. E, além disso, quer dizer, esse incentivo à leitura era muito forte na igreja também. Uma igreja que era uma comunidade que a maioria dos membros não tinham completado o curso primário. A igreja tinha uma biblioteca que tinha uns 300 volumes, mais ou menos, mas que introduzia a gente numa leitura. Você lembra que títulos havia nessa biblioteca? Tinha muitos na área religiosa, né? Mas havia literatura, por exemplo, da literatura clássica, da língua portuguesa. Mas é interessante que um dos livros que me marcaram, né, no sentido que eu li, que tinha nessa biblioteca, aquele livro A Carne, de Júlio Ribeiro, que era um livro, depois eu descobri que era um livro praticamente banido, né? E principalmente pela Igreja Católica. E era um livro erótico, né? Então, Alguém deve ter infiltrado esse livro na biblioteca ali, né? não sei, alguém colocou lá, e não sei quem foi, mas se bem que tem um livro na Bíblia chamado Cântico dos Cânticos, que ele é muito erótico. Passou E na a gente, censura, né? Alguém bobeou e ficou. passou, mas esse livro da Bíblia foi colocado lá na Bíblia, né? Mas é um livro erótico. Então a gente fazia a leitura desse livro sem nenhum pudor, eu diria. Né? Isso quanto... Você poderia dizer que a leitura da Bíblia, né? Você que participava de Sim. movimento religioso, né? Participava de estudos. O que a leitura da Bíblia trouxe para você em termos de formação política? Te ajudou? Te Sim. alertou? Te deu perspectiva? O que você pode falar? Não, foi muito importante, porque a Igreja Metodista, ela nasceu na Inglaterra no século XVIII. Foi uma dissidência, um movimento dissidente da Igreja Anglicana. Foi na época da Revolução Industrial. Então, um grupo dentro da Igreja Anglicana estava muito descontente com o elitismo da Igreja Anglicana e o fato de ser igreja oficial. E a massa de trabalhadores estava abandonada. Então, esse grupo se aproximou do movimento operário da época, e inclusive organizando classe de alfabetização para os filhos dos operários e para os operários também. Né? Então, a preocupação social está quase no DNA dessa igreja. É praticamente uma igreja comunista, né? Seria, né? Principalmente na época. Né? Pois E é. ela, é claro que, como toda instituição, acaba se corrompendo com o decorrer dos tempos. Né?
A Sim. Igreja Metodista nos Estados Unidos, por exemplo, ela tem as duas vertentes aí, né? Tem o que eles chamam de evangelho social e tem a outra vertente conservadora. Para dar um exemplo, né? O fundador da igreja do movimento metodista na Inglaterra foi um campeão da luta contra a escravidão, contra o tráfico, né, de escravos, tudo isso. E quando esse movimento chega aos Estados Unidos e se transforma na igreja, uma parte dela se tornou escravagista, principalmente do Sul. Então, esse racha existe até hoje, esse conflito interno. Aqui no Brasil, quer dizer, para mim, uma das coisas que eu aprendi na, na minha adolescência e juventude era, não se chamava na época assim, mas era o que hoje se denomina o Jesus histórico. Você entender que a chave para entender a Bíblia são os 3 anos, os 4 anos da vida de Jesus. O que ele fez, quais as posturas que ele assumiu naqueles momentos, né? E a gente aprendeu também que Jesus era parte, ele dava continuidade ao movimento profético que consta lá no Antigo Testamento. Os profetas que se rebelaram contra as autoridades religiosas e contra a monarquia. Então, esses livros dos profetas influenciaram muito a minha visão cristã. Que, era depois dava para entender, por exemplo, quando Jesus se rebela contra o legalismo judaico da época, contra a religião oficial judaica, contra os fariseus, os saduceus. Então, isso ficou marcado para mim. Me ajudou bastante. Porque aí, mas posteriormente, eu consegui entender que a religião, se você tiver uma visão, digamos, dialética, você entende a religião como ela pode ser tanto opressora como libertadora, dependendo de que lado você está. Então, toda essa experiência que eu estou dizendo, ela desemboca depois na teologia da libertação, no Brasil e na América Latina. Bom, então, eu comecei a... Eu demorei muito tempo para poder continuar meus estudos, terminei meu curso primário com 10 anos e pouco, mas não tinha condições de continuar, porque não havia colégios suficientes, né? E eu tinha direito de entrar direto no ginásio, como se chamava na época. Na época tinha o tal do exame de admissão. Exato, você tinha um exame. Agora, pelo meu aproveitamento, Não durante os precisava. 4 anos, eu tinha direito de entrar direto, né? Mas era muito longe. Eu tinha que tomar 2 conduções para chegar até o ginásio, e com 11 anos de idade, né? E era difícil também, porque meus pais, olha, pode acreditar ou não, meus pais não tinham condições de pagar a condição para mim. Então, só voltei a estudar em 58, quando eu já estava com quase 18 anos, que eu fui fazer ginásio, porque o Jânio Quadros, como governador de São Paulo, com todas as loucuras dele, ele tinha criado as escolas noturnas para pessoas, principalmente jovens, né, que tinham que trabalhar durante o dia e ter uma chance de estudar. Foi quando eu voltei a estudar, fazer Olha só. ginásio, de continuidade. E aí já comecei a me envolver no movimento estudantil. Mas você já trabalhava nessa época? Trabalhava, Fazia o quê? eu era alfaiate. Alfaiate? Exato. Como é que você se tornou alfaiate? Tinha conhecido, viu uma vaga e foi lá se Não, apresentar? tinha um vizinho que era alfaiate. Agora eu terminei o curso primário e não tinha opção. A opção era ficar em casa ou ir para a rua, brincar na rua, tudo. Meus pais acharam que, para eu não ficar na rua, conversaram com esse vizinho. E o vizinho sabia, minha mãe era costureira também, eu brincava muito na máquina de costura dela.
Então, eu já sabia mexer com essas coisas, tudo, fazia muita Então, coisa. desculpa, antes da gente começar a gravar, Sim, eu vi que aí atrás de você tem uma estante de livros que você vai doar para a escola Paulo Freire, uma escola sim. recém-criada, né? E em Aham. cima, no alto da estante, tem uma máquina de costura antiga. Você trabalhou nessa máquina, não? Não, não trabalhei. Não? Essa máquina pertenceu a uma tia minha, irmã da minha mãe, que depois, um pouco antes dela falecer, ela perguntou se eu queria a máquina para guardar. Eu falei, claro, guardei. Então, é uma relíquia de família Ah, que bacana. também, né? E aí você então começou a trabalhar aprendiz de alfaiate. De alfaiate, aprendi o ofício, tudo, e continuei, trabalhei até os 17 anos. E aí foi quando eu voltei a estudar, aí consegui outros, percebi que ser alfaiate naquela época já não era, não garantia nenhum futuro, porque estava começando a avançar a indústria de roupas. A Revolução Industrial A chegou Revolução para Industrial, acabar com os alfaiates. exatamente, vai acabar com os artesãos. A única chance de eu continuar sendo alfaiate seria ser alfaiate da elite, né? Que até hoje você tem muitos ricos aí, milionários, que não compram roupas feitas, né? Tem seus alfaiates preferenciais. Então, eu percebi isso, eu saí, fui trabalhar, e uma coisa, eu acho que a leitura, né, ajuda muito a escrever. Você aprende a escrever, eu diria, principalmente por meio da leitura. Então, eu escrevia bem no ginásio, mesmo no curso primário, eu tinha ganho alguns concursos de redação. E depois, no ginásio, também continuei a escrever bastante. Aí eu consegui um emprego numa editora da Folha de São Paulo. Porque a folha você não tinha empastelado naquela outra vez, Não, né? não tinha. Aí Não tinha estava... porque estava longe. Estava mais longe. E aí você foi fazer o que lá? Eu trabalhei numa editora da Folha, inicialmente com serviços gerais lá na editora. Depois, o diretor percebeu que eu era, primeiro, que eu tinha uma boa redação, e me perguntou se eu não queria trabalhar mais como revisor. Aí eu comecei a fazer revisão na editora. Trabalhei lá. Depois eu fui para a Folha, tentando ser jornalista, ser repórter, e queria me colocar como quase todo foca, né, como se diz. Eles mandavam para a cobertura dos temas policiais. E eu não queria fazer aquilo. Eu falei, não, eu tentei algumas coisas, tá, mas não. Aí depois de sair da Folha, fui trabalhar numa outra editora, também como revisor. E aí foi quando depois eu terminei o ginásio, depois eu fiz o curso clássico, né, na época. Não sei se vocês acompanham essa época, você tinha terminar o ginásio, você tinha a opção de ir para o curso clássico, para quem tinha interesse em ciências humanas, ou o curso científico, para quem ia para ciências exatas, medicina, etc. Então, Na eu minha fiz época eu já peguei, eu tenho 51 anos, então era então, mas ainda usava a expressão científico, né? Mas em geral era o segundo grau, né? Você está no exato, segundo segundo grau. grau. É. Eu peguei ainda aquele período anterior, que me ajudou bastante, porque no clássico você tinha que estudar, quer dizer, no ginásio, né? Estudar latim bastante, né? Tinha que dominar mais ou menos latim, e filosofia clássica, história, geografia, essas coisas. Então, quer dizer, está muito mais próximo à minha personalidade, é o que eu queria fazer na vida. Aí fui para as ciências sociais depois, né? Fazer ciências sociais na USP. Então, eu terminei o clássico com 64. Depois Um ano importante, né? de muita turbulência, Agitado. muito agitado. Agora, antes disso, eu falei que tinha, eu, eu tinha, por meio da igreja, né, no envolvimento na igreja, eu me envolvi bastante no curso em alfabetização de adultos. Sim.
que na época, eu me lembro muito bem, quer dizer, 40%, 42% da população acima de 15 anos era analfabeta no Brasil. Que loucura. Sem contar as crianças e adolescentes que não tinham acesso à escola. Né? Então, era algo muito uma tarefa importante que vários grupos da sociedade se envolveram nisso, inclusive os estudantes. Né? E foi quando surge, por exemplo, eu tive contato, né, com o pensamento do Paulo Freire, com o método de alfabetização que ele tinha desenvolvido. E então, o meu trabalho era, eu fazia esse trabalho de alfabetização com dois objetivos. Um era realmente alfabetizar, mas o outro era envolver a juventude das igrejas nesse projeto, que eu via que era uma oportunidade de desses jovens, né, se conscientizarem sobre a situação brasileira. Então você usava o método Paulo Freire nos cursos de alfabetização. Sim, exato. E junto com outras pessoas. Né? E, então, eu organizei muitos cursos de alfabetização nessa época, ao mesmo tempo que eu estava envolvido no movimento estudantil. Foi quando eu tive contato com várias organizações de esquerda, tudo. E, inclusive, com a criação, né, da Ação Popular, que tinha uma influência grande, né, da Juventude, da JUC, Juventude Universitária Católica, da JEC, Juventude Estudantil Católica, e também de estudantes protestantes. E eu não me envolvi com a Ação Popular nessa época, eu me tornei militante dela já bem mais tarde, em 67. Mas naquele momento você lembra alguma das lideranças da AP, né, da Ação Popular, que Sim. você teve contato? Quem é que você pode mencionar? Tinha um que era um grande amigo, que era presbiteriano, Paulo Wright, que inclusive está entre os desaparecidos, né? Foi preso e assassinado em 1975. E o Betinho, Herbert de Souza, Betinho também, Aldo Arantes, que foi um dos fundadores da Ação Popular, e várias outras lideranças intermediárias, né, da Ação Popular. E naquele momento se falava em... Você entrou em 67, né, para a AP, se tornou Sim, militante. é. Já havia essa discussão de ação armada contra o regime? O que você pode contar desse período? Essa discussão começou logo após o golpe, em 64, porque o Partido Comunista Brasileiro foi o que mais sofreu então, do golpe, né? Porque foi um golpe, não somente o golpe contra o Brasil, mas contra as esquerdas. O Partido Comunista era mais bem estruturado. Então, uma boa parte da liderança teve que ir para o exílio, assim como da Ação Popular também tiveram que ir para o exílio. E então começou a discussão, como é que seria a reação contra a ditadura. Então, havia aqueles setores, por exemplo, o Partido Comunista na época ainda apostava na possibilidade de um contragolpe. Então, queriam manter os contatos com a ala militar, eles achavam que poderia reagir ao golpe. Os outros setores, né, começaram a pensar seriamente na questão da luta armada. É quando o Partido Comunista racha, né, em várias facções, principalmente São Paulo, Rio e os outros estados também. E a maioria, muito influenciada, né, pela Revolução Cubana. E principalmente num livro do francês, Régis Debray, que escreveu um livro chamado Revolução na Revolução, onde ele dizia que o método de luta da Revolução Cubana tinha provocado uma revolução nas estratégias revolucionárias. Ele defendia o que foi convencional chamar de foco, né? Dispensava, por exemplo, a importância do partido político, achava que começava um foco guerrilheiro, a população podia aderir. O foquismo, né, que É o tem como foquismo. exemplo máximo o Araguaia, né?
O Araguaia não foi tanto foquismo, né? Tem mais Foi aquele lá no Espírito Santo, né, que acabou antes de começar. Espírito Santo, sim, exatamente. Tem Espírito Santo, Minas, a Serra de Caparaó, né? Caparaó, a guerrilha de É, Caparaó que acabou antes de começar. exatamente, como muitas delas, né? Nem começaram, porque no caso o racha que havia também, inclusive na questão da luta armada, você tinha os folquistas, né, que eu considero uma leitura equivocada que o Regis Debray fez da Revolução Cubana, uma análise equivocada. Quem conhece, estudou depois da Revolução Cubana, percebe que não foi aquilo. Mas, enfim, O influenciou Debré, muito. só um pequeno parênteses, Debré Sim, que foi preso na Bolívia, no grupo do Che Guevara, quando Che Guevara foi exato, assassinado lá, né? exato. Ele tentou aderir à guerrilha, né? Foi preso. Então, tinha esse grupo discutindo a necessidade de você instalar imediatamente uma guerrilha, todos eles pensando em guerrilha rural, né? Marighella, depois Lamarca, o Câmara Ferreira e outras lideranças. Mas você tinha também a outra discussão, que envolvia o PCdoB, e que estava influenciado pela linha chinesa, né? Pela Revolução Chinesa, pensamento de Mao Tse-tung, Maoísta, né? maoísta, que fala na guerra popular prolongada, né? Também acreditando na guerrilha rural. Então, o PCdoB, por exemplo, começou bastante tempo antes, né, a enviar militantes lá para a região do Araguaia para eles se integrarem às populações locais e preparar uma guerrilha no futuro. Quer dizer, a guerrilha do Araguaia ela foi também abortada, né? Ela foi abortada porque ela não era para estourar naquele momento. Ela foi abortada pela queda de alguém que acabou abrindo a informação e foi agora. A Ação Popular também teve uma discussão grande a esse respeito. Um grupo muito pequeno da Ação Popular aderiu ao foquismo, até que eles saíram da Ação Popular. Esse grupo saiu. Mas o que restou na Ação Popular, uma tendência muito forte maoísta, e defendendo a guerra popular prolongada, a guerrilha rural. Mas a Ação Popular nunca chegou a implementar totalmente essa estratégia. Tinha um contato muito grande no Maranhão com o movimento camponês, né? Um dos grandes líderes camponeses era da Ação Popular, Manuel da Conceição. E então essa discussão, eu me coloquei numa posição eu era contra a luta armada naquele momento. Por quê? O argumento que eu usava era o seguinte: por um lado, eu pessoalmente não podia me considerar participante de uma guerrilha. Não, eu não tenho vocação para isso. Então, eu não posso Por defender. todas as implicações que havia você entrar na luta armada, né? Tem que sair de É, casa, outra é, tinha, identidade, viver escondido. tinha muita coisa envolvida nisso, né? Porque a ação popular estava exigindo que a maior parte dos militantes eles falam, se integrassem na produção. Isso era uma coisa. Tinha que ir para o movimento operário, trabalhar em fábricas, e outros ir para regiões rurais, para aprender a ter contato com o povo e falar, gente, eu venho de lá, eu não preciso voltar para saber que mundo é esse. Minha contribuição é maior onde eu estou. Essa é uma coisa, eu realmente eu falo, eu não tenho condições, não me vejo participando de uma guerra. Não tinha nada tinha nenhuma influência religiosa nesse sentido. Naquele momento eu já tinha rompido com muita coisa. Né? Mas, e por outro lado, politicamente eu acho um grande equívoco. É um erro muito grande. Nós temos que atacar a ditadura nos pontos fracos dela, e não naquilo que ela é forte. Nós vamos começar uma guerrilha, vamos ter que atacar as Forças Armadas. É o único ponto forte da ditadura. Nós temos que fazer um trabalho político lento, né, trabalho de formiguinha mesmo, de organização do povo nas cidades,
né, e nas zonas rurais. Além disso, eu não tinha eu tinha intuição, mas não tinha conhecimento para isso, mas eu falava, além disso, o Brasil está se tornando um país urbano. Já não é mais pode ser considerado um país totalmente rural, como era a análise que muitos deles faziam. A história da sua família já era um indício. Exatamente. Além disso, as condições de sobrevivência no campo eram muito pequenas. As pessoas estavam migrando para os centros urbanos. Então, a luta vai ter que ser centrada, eu achava, né? Principalmente nas zonas urbanas. Mas estou falando, isso foi pura intuição. Eu não tinha. Depois é que fui estudar melhor, tudo, e me convenci que eu estava certo. Mas não. Mas, enfim, essa discussão havia e. Então faz sentido o Marighella ter escrito o Manual do Guerrilheiro Urbano, né? Faz sentido. Se bem que ele defendia mais A guerrilha a rural. guerrilha rural. Dizia, as ações da guerrilha urbana eram para arrecadar fundos para sustentar a guerrilha rural. Mas ele tinha razão nesse sentido. Eu acho que ele estava começando a perceber que teria teria que talvez construir, digamos, insurreição urbana, né? Porque falar em guerrilha urbana é meio complicado, eu acho. Mas é insurreição. Então, essa discussão acompanhou a ação popular até o final dela. Na verdade, eu saí da AP no exílio, porque eu fui preso em 70, né? Começo de 1970, fiquei um ano e pouco, 11 meses mais ou menos Foi preso. preso em que situação? Você pode contar? Sim, eu fui dedado, quer dizer, a causa imediata da minha prisão foi que dois companheiros, dois jovens, né, da Igreja Metodista, eu tinha pedido para eles guardarem alguns documentos Da e, organização. da organização. E eles foram, quando foram me devolver os documentos que eu pedi, eles foram à minha casa, eu não estava, na época praticamente ninguém tinha telefone, eu não tinha telefone, né? Aí decidiram, cometer um erro enorme, né? Decidiram, tinha um tio deles que era vizinho, morava um quarteirão da minha casa, eles deixaram esse pacote de documentos na casa do tio. E depois deixaram um bilhete lá na minha casa, dizendo, não, está na casa do meu tio, pega lá. No dia seguinte, de manhã, quando eu fui pegar, o doicode estava lá. Eles não sabiam que o tio era informante do DOPS. Nossa. O cara abriu o pacote, achou que era coisa subversiva e então chamou o DOPS. Eu sei que o DOPS passou, o Fleury, o Sérgio Fleury, passou a noite toda lá, esperando até de madrugada que fosse buscar o pacote para prender. Mas eu e uma companheira. Mas havia um conflito grande entre a Operação Bandeirantes e o DOPS. Um conflito de poder, né, entre eles. Aí a Operação Bandeirantes assumiu, falou que o DOPS tinha que cair fora da cena, do cenário ali, e a Operação Bandeirantes, que depois veio a ser o Então DOI-COD, assumiu. por uma questão de horas, você não teve o privilégio, entre aspas, de ter sido preso pelo Sérgio Fleury. Exatamente. Mas eu tive o privilégio de cair nas garras de um outro cara que era tão violento quanto, né? Quem? Capitão Albernaz, que era um dos piores torturadores do DACOD. Você tinha quantos anos? Tinha 29 anos. E aí você bateu na porta lá, ou tocou a campainha. Do Então, lado de fora você não percebeu nada, tudo não tranquilo. percebemos nada. Se bem que depois, eu e a minha companheira que estava comigo, a gente reconstituiu a cena, a gente percebeu que tinha, por Todos os exemplo, indícios lá. todos os indícios ali, mas não eram indícios, né? Tinha uma rua bem tranquila,
tinha uns carros estacionados, coisa normal. Uma mulher com um carrinho de criança, andando assim, eu percebi que ela estava andando bem devagarinho, e só. Mas quando eu toquei a campainha, o cara abriu a porta, mandou entrar. Quando eu entrei, tinham 8, né? Brutamontes. Foi o próprio tio que você conhecia que abriu a porta? Não, eu não conhecia ele. Na verdade, quem abriu a porta primeiro, não aliás, uma porta, abriu uma janelinha, foi o primo dele. Aí ele falou assim, você veio buscar, tá? Espera um pouquinho, meu pai é que atendeu eles. Na verdade, quando ele fez isso, com certeza foi para avisar o Sim, pessoal da repressão que estava lá dentro para se prepararem, né? a senha, né? A senha. Então, quando ele abriu a porta, eu fui atacado assim, direto. Eram 8, os caras armados de metralhadoras e fuzil. Então, eu fui preso naquele momento. Mas depois, eu percebi que eu já tinha sido dedado por um pastor da igreja. Porque tinha uma das sessões de tortura, eu negava, eles não conseguiram assim, identificar a organização, né? Não conseguiram identificar o pessoal que era do Partido Comunista. Aí queriam que eu confessasse que eu era do Partido Comunista. Eu negava que era, né? Eu falava, não sou comunista, negando o tempo todo. Né? Aí teve uma hora, um dos torturadores falou assim, virou, me deu uma porrada e falou assim, você quer que eu acredite em você ou naquele pastor que afirma que você é comunista? Caramba. Então você já Então, estava no radar da repressão fazia já, algum tempo. já fazia algum tempo, eu estava no radar deles. Aí, muitos anos depois, que eu voltei do exílio, tudo, que eu tive acesso, fui ter acesso aos dossiês, a meu respeito, que consta no Arquivo do Estado, que é arquivos do DOPS, né? Eu descobri que era não só um pastor e o irmão dele que era bispo da Igreja Metodista. Os dois foram voluntariamente ao DOPS, um ano e pouco antes, para denunciar a infiltração comunista na Igreja Metodista. E esses dois eram Aí, pessoas com quem você conviveu na igreja? sim, convivi com eles durante anos. É claro que sempre um embate político e ideológico muito forte com eles. Públicos, né, nos encontros da igreja, concílios da igreja, eu sempre tive discussões fortes com eles. Mas eu já desconfiava que eles seriam capazes de fazer alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu acho que não. Mas aí quando eu vi, eu tive acesso ao que é um termo de declaração, né, que é quando você vai a uma delegacia fazer uma denúncia. E tá lá, eles narram tudo porque e denunciam várias pessoas, inclusive eu e alguns outros, né? E, então foi aí, a partir daí, eu comecei a fazer denúncia pública deles. Né? Todas as minhas falas em público, entrevistas, sempre falo deles porque eu tenho prova. Antes Mas, eu desconfiava, não tinha prova. e Edivaldo, mas naquele momento que você entrou na casa, foi preso por aqueles 8 agentes do Estado, o que que aconteceu naquele momento? Você já começou a apanhar ali, ou você foi levado? Você pode reconstituir um pouco Sim. esse momento? Não, o cara botou uma metralhadora mesmo, aqui embaixo, assim, no meu queixo, fez assim com o dedo, né? Fica quieto. Porque a companheira que estava comigo estava lá fora ainda, esperando. Aí eles abriram a porta e falaram, vem aqui você também. Aí ela entrou, eu falou, o Anivaldo está chamando você aqui. E quando ela entrou, ela olhou para mim e falou, você me chamou? Aí ela percebeu o que estava acontecendo. Mas ali a gente não apanhou, não. Eles puseram a gente num carro e um fusquinha. Não era nenhum carro que pudesse ser identificado como policial, como Descaracterizado, exército, né? Um carro totalmente descaracterizado. Era um E carro. foram algemados? Não, não nos algemaram, não. Eu até estranhei. Mas eu acho que eles perceberam. Você está me vendo aí, eu sou magro, né? Eu era Sim. raquítico naquela época.
muito mais magro que hoje. E eles perceberam que era fácil dominar a gente. E, além disso, a gente não estava armado. Aí eles puseram a gente no banco de trás do Fusca e ficaram lá fora esperando não sei o quê. Mas com a guarda, né? Foi um tempo suficiente, assim, fração de segundos, coisa, de eu falar para minha colega, companheira, qual era o meu nome verdadeiro e ela também a mesma coisa. Porque a gente se conhecia por nomes frios, né? Codinomes. Codinomes. E ela também tirou a aliança do dedo e jogou no chão do carro. Não, porque o marido dela era um dos dirigentes da Ação Popular e estava, ele era do Nordeste, de Alagoas, e aliás, Sergipe, e estava em São Paulo clandestinamente, porque tinha ordem de prisão contra ele lá em Sergipe. Então, se descobrisse essa relação, seria pior, né, para ela. Você pode mencionar o nome desse casal ou é melhor não? Não, eu posso mencionar sem problema. Eliana Hollenberg e o marido dela era Carlos Hollenberg. Então, naquele momento, deu para a gente conversar um pouquinho, né? E depois, quando a gente chegou lá na Operação Bandeirantes, que não havia antes, o DOI-CODE é sucessor, né, da Operação Bandeirantes. A Operação Bandeirantes era uma articulação clandestina das Forças Armadas. E a gente chegou, Com industriais, né? Com a elite. exatamente, sustentada pela elite financeira e industrial de São Paulo, né? Isso é sempre E, bom a gente lembrar, a gente nunca pode esquecer isso, né? não esqueço não, eu sempre menciono, É. porque o DOI-CODE, como era uma articulação clandestina, ele não estava digamos, no organograma do Estado ou das Forças Armadas, então não tinha orçamento próprio ali. Era um negócio Era complicado. mais do que uma organização secreta, era uma organização clandestina, né? Clandestina mesmo, clandestina, com o objetivo de exterminar a oposição, né? De extermínio mesmo. E então, quando a gente chegou lá, eles nos deixaram também, a gente apanhou um pouco na entrada, e deixaram a gente sozinho também, sentado num banco, enquanto esperava para ser chamado para interrogatório. Nesse momento também a gente conseguiu trocar algumas informações de defesa, porque eu, na época, eu era funcionário da Igreja Metodista nessa época. Você era casado naquele momento? Não, não era. Então, mas eu era funcionário da Igreja Metodista, eu era diretor do Departamento Nacional de Juventude da Igreja e editor de uma revista que era editada especificamente dirigida à juventude. E eu estava coordenando uma pesquisa, era uma pesquisa financiada pelo Conselho Mundial de Igrejas na América Latina, sobre juventude e mudança social na América Latina. É uma pesquisa mais bibliográfica, né? Eu administrava essa pesquisa. Tinha outros técnicos, sociólogos que estavam tratando mais dos conteúdos. E eu tinha realmente solicitado que todo mundo enviasse material sobre juventude para mim, como material de pesquisa. E os dois companheiros da igreja estavam me ajudando nesse sentido. Então eu falei, não, esse material, eles queriam saber que material que é. Eu falei, eu não sei, não vi ainda, mas deve ser material de pesquisa. Eu solicitei. A Eliana, eu descobri na hora que a gente trocou a informação que ela era socióloga. Eu falei, então você está assessorando a pesquisa. Já armaram um álibi ali na hora. Tinha um álibi, né? Um álibi para a gente usar. Mas mostrou, portanto, do lado da repressão, algumas falhas deles, né? Porque, no nosso caso, primeiro nos deixar sozinhos, que a gente pudesse conversar. Teve uma hora que, quando eles foram chamar a gente para interrogatório, um oficial do exército desceu uma escada assim, do edifício e a gente estava sentado num espaço que era para pessoas que iam lá pedir informação sobre Para o presos público, e né? tal, para o público em geral.
A gente estava sentado no banco e chegou e deu maior bronca em quem tinha deixado a gente entrar. Como é que você deixa prisioneiro aqui, sozinhos? Aquilo nos ajudou a segurar a tortura durante algum tempo. Esse prédio era ali na Rua Tutóia, não? É da Rua Tutóia, que a gente Que depois o conseguiu... DOPS herdou. Como? E depois o DOPS herdou. Não, não. Não, o DOPS já era no Ah, outro lugar, né? desculpa, o DOI-CODE. Depois o Do ICOD. DOI-CODE herdou essa instalação. Exatamente, porque ali era uma delegacia que existe até hoje, e nos fundos tinha um outro edifício que eu acho que foi construído para isso, onde funcionava a Operação Bandeirantes, ou depois o DOI-CODE. Na verdade, a Operação Bandeirantes foi um plano piloto, né? Ele se viu como um plano piloto e, a partir daí, dessa experiência da Operação Bandeirantes, é que criaram os DOI-CODES em todas as partes do país, né? Sim. Então, a gente conseguiu o tombamento desse edifício. Sim, sim. E a gente está no processo agora de criar ali mais um espaço de memória. Exato, exato. Bom, aí esse oficial desce, dá a bronca ali nos outros que É, tinham deixado leva, você sozinho, é, e aí vocês são separados e levados para interrogatório. exatamente. E aí eu fui exatamente interrogado pelo capitão Albernaz, que era o comandante da equipe de tortura naquele dia. Era o cara mais sanguinário que tinha lá. E ele foi falando logo de cara, olha, não sei quem é você, tá, mas uma coisa eu posso te garantir, a guerra acabou para você. Começa a falar tudo que você sabe, senão você vira presunto. Aí eu contei a minha história, contei a história, né, que me favoreceu. Eu tinha emprego, eu trabalhava, né, numa área que era lidar com juventude, então incluía estudantes. Numa igreja. Uma igreja protestante, que na época os protestantes eram tão... Na verdade, a população protestante naquela época era cerca de 4% da população. Então, é uma igreja, do ponto de vista de densidade social, era insignificante, né? Em termos de capilaridade, né? Capilaridade, tudo. Então, era insignificante. Então, protestante não era visto como perigoso. Os padres, alguns padres, sim, porque já tinha tido toda a repressão sobre os dominicanos e outros, né? O conflito com a Igreja Católica estava começando. No meio protestante, nem tanto. Tinha conflitos assim, individuais, né? Mas então ela tinha, quer dizer, eu não estava mentindo, né? Nem na questão da pesquisa eu estava mentindo. Estava falando a verdade. Aquela coisa, você fala a verdade para poder falar uma mentira, né? Isso. Então, me lembro de uma propaganda da Folha nesse sentido. E aí, como é que se desenrolou a partir do interrogatório ali? Você eles já começaram uma tortura com você? Para começar a tortura, né? Levei questão de telefone, né? Que Tapa nos tapa-se ouvidos. nos ouvidos, com a mão côncava, né? Você sente um zunido lá dentro da cabeça. E choques elétricos nos dedos, né? Amarrar os eletrodos na mão, e o choque é produzido por uma maquininha. Que é uma máquina que depois eu percebi era um telefone de campanha do Exército. Então, quanto mais rápido você girava a maquininha, mais, eu acho que aumentava a voltagem, né? E Pau de arara também? no primeiro dia, não. Aí eles liberaram. Enquanto isso, a Eliana também estava sendo torturada, ela manteve a mesma história, tudo. Só que, quando eles abriram o pacote, foram examinar os documentos, aí perceberam que tinha coisa da ação popular lá, e foram puxar a ficha dela, viu que ela era casada, né? E que o marido dela estava sendo procurado. Então, a situação dela complicou bastante, né? Eles tinham ali provas materiais da relação dela com a ação popular. Então, não tinha como ela negar isso. Ela teve que desenvolver outra estratégia de defesa, né?
No meu caso, eu não havia ah, nenhuma prova material a meu respeito. Poderia haver, se a Eliana sob tortura tivesse falado, não, ela também é, ela não fez isso. E, ao mesmo tempo, eles queriam saber a acusação contra ela, a partir desse momento, é que ela tinha se infiltrado na igreja para fazer proselitismo subversivo na igreja. Eu falei que não, ela nunca fez isso, tá? Eu neguei também isso. Então, a gente teve que caminhar umas diferentes, né, estratégias de defesa. Agora, as torturas se intensificaram a partir do segundo dia, porque eles foram descobrindo outras coisas, né, não da minha atuação, não, porque eles não investigaram nada. Se eles tivessem investigado, eles teriam descoberto que eu era participante ativo do movimento estudantil, principalmente no diretório acadêmico das Ciências Sociais da USP. Eu muitas vezes discursava em comícios, né? Ou nas assembleias também. E, inclusive, quando teve aquele episódio da 1º de maio de 68, que a gente expulsou o governador lá do Palanque, né? Os jornais todos, no dia seguinte, estamparam a minha foto. Porque fomos eu, o Luiz Travasso, que era o presidente da ONU na época, e o Zé Barbosa, que era da oposição sindical, em São Bernardo, que a gente passa a nossa foto, quer dizer, quando a gente sobe no palanque e faz assim com os braços, né, para as pessoas fazerem silêncio para a gente começar um discurso. Essa foto foi estampada em todos os jornais no dia seguinte. Eles não se preocuparam em fazer esse tipo de investigação, senão eu estaria ferrado, né? Eles estavam concentrados naquela documentação encontrada. É, exatamente. Mas aí ficou, as torturas foram se intensificando durante vários dias, né? Foram 20 dias. Nós ficamos no DOI-CODE durante 21 dias. Era o BAN ainda, né? Era o BAN ainda, né? E você saía da tortura e ia para uma solitária ou ficava em cela com outros presos? Como era essa dinâmica? Eu fiquei na solitária durante 2 dias, solitária mesmo, com porta trancada, sem janelinha aberta, sem nada, escura, totalmente escura. Que foi a partir, eu acho que foi no 3º dia que puseram lá nessa solitária. Os outros dias eu fiquei numa cela com mais, o primeiro dia com 2 companheiros, depois um, porque ali entrava e saía, né? As prisões eram realizadas várias vezes por dia, gente que entrava e saía. E então eu fiquei durante o período que eu estive lá, eu fiquei com vários companheiros que passaram por lá. Agora, as torturas continuaram durante vários dias, né? Foram 20 dias. No começo, muito intensas, né? Com pau de arara, coisa chamada cadeira de dragão. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. A cadeira de dragão é uma cadeira como se fosse quase uma poltrona de braço, pelo menos o que eu tive, que era coberta, né, forrada, ou folhada, né, com metal, com uma folha de zinco e com eletricidade conectada. Você colocava na tomada ou então na maquininha de fazer choques e ali eles amarravam na cadeira, nu, e que ali eles aplicavam os choques. Aí os choques já não eram mais como eles faziam antes, né, nas mãos ou no pau de arara, que era nos testículos, mas era um choque que atingia o corpo inteiro. E esse tipo de tortura durou vários dias. Depois diminuiu um pouco, né? Teve dias que a gente foi torturado 2 ou 3 vezes por dia, né, nos primeiros dias. E também, Depois, além dos choques, espancamentos, pancadas. pancada, por exemplo, palmatórias que eles batiam na mão, né? Então, deixava a mão inchada, você não podia, eu tinha dificuldade até para comer. Além disso, a comida, por exemplo, era uma outra forma de tortura. A gente só tinha uma refeição por dia, que era a janta. Não tinha café da manhã nem almoço.
Então, a comida vinha do exército, que é o quartel do exército que é ali perto, né? Da UBAM, e serviam comida ali. Que era praticamente, eu acho que é resto da comida dos recrutas. E eu tinha dificuldade para pegar a colher. Não era garfo, eu dava uma colher para a gente. A mão estava inchada, né? E eu tive sorte que não aplicaram a palmatória nos pés, que era comum eles fazerem isso quando você estava pendurado no pau de arara. Você está de cabeça para baixo, os pés para cima. Porque outros companheiros sofrendo isso não conseguiam andar, e nem parar em pé, porque a dor era muito grande, os pés estavam inchados. Anivaldo, a informação de tortura, eu imagino que você já, claro, já sabia que havia tortura, Sim, né? Era corrente. Mas que reflexão você pode fazer dessa diferença entre ouvir da tortura, mesmo que seja o relato de alguém que passou pela tortura, e passar por ela? Outro dia eu entrevistei o Cid Benjamin aqui para um episódio anterior do sim, podcast, e ele comentou comigo: olha, as pessoas assistem filme e veem uma cena de tortura e acham que é aquilo. Aquilo não tem nada a ver com o que de fato acontece. As pessoas não exato. fazem ideia. Que reflexão você pode fazer sobre dessas duas dimensões, né? Sim. Olha, eu conhecia, sabia que existia tortura. Eu nunca, até a minha prisão, nunca tinha estado, nunca não, a única pessoa que eu tinha conhecido que tinha sofrido tortura era o Manuel da Conceição, que é ali de camponês lá no Maranhão, que ele esteve em São Paulo para fazer o tratamento da perna, que ele tinha levado um tiro no governo Sarney. O Sarney era governador da época, um tiro na perna, não foi tratado adequadamente, gangrenou, eles tiveram que amputar a perna dele. A gente não sabe exatamente se havia realmente necessidade de amputação ou foi parte da tortura. Mas foi a única pessoa que tinha conhecido na época. Mas as torturas dele em situação totalmente diferente. Né? Então, eu não tinha a mínima ideia do que era, sabia o que era tortura, tinha visto em filmes, tinha lido a respeito, mas você não sabe. Na hora que, por exemplo, o choque elétrico, né? Quando você leva um choque por acidente, você não percebe o impacto do choque em você. Agora, quando eles colocam o eletrodo, foi o que aconteceu comigo, nos dedos, e começa a girar a maquininha, você percebe que, de repente, você é dividido em dois. A tua mente está num lugar, o teu corpo em outro, e você perde conexão entre os dois. Isso deu para perceber. Perdi a conexão. Né? Quando a mente não quer colaborar, você não quer colaborar, não quer, mas você não consegue, você perde totalmente o controle sobre o teu corpo. E pode levar a você perder o controle sobre a tua mente. Não que as duas coisas sejam separadas, não estou fazendo estabelecendo aqui um dualismo, mas são tão interligados que a gente sabe, quer dizer, a mente controla o corpo. Mas quando a dor é muito grande, a dor passa realmente a controlar a É mente como nesses se o momentos. corpo estivesse dizendo, fala para Fala, parar com exatamente. isso. E o cérebro, não posso, Não, porque não posso. outras pessoas vão acabar aqui como eu. É, mas isso mesmo. Então, e é terrível. Você, e todo dia, eu sabia que quando eles, lá na Praça Bandeirantes, tinha, onde a gente estava, as celas não eram dentro do edifício, eram separadas. E tinha eram 4 celas, uma solitária e 3 não solitárias. Para entrar ali tinha um portão de ferro. Então, quando a gente ouvia a catraca a maçaneta do portão de ferro abrir, você puxava o fôlego. Sabia que um de nós ia ser levado. Né? Aí, o cara já ia entrando lá e gritando o nome. Ele não chegava na cela para chamar o fulano. Ele já gritava de lá, porque era uma maneira, parte da tortura, de assustar as pessoas. Né? Então, com isso,
Ah, dá para perceber, a tortura ela não era só naquele momento a tortura física. A tortura era um processo permanente, tortura psicológica. Às vezes eles iam lá, mexiam no portão, sabendo que causaria um certo transtorno dos presos. Eu tenho certeza, a gente comentava, não, deve ser, eles estão fazendo para provocar. E realmente, às vezes, dava a impressão que eles faziam isso, que eram várias formas de tortura. Né? Mas a tortura leva a gente a uma... A realmente, às vezes, até perder o controle. Isso era o maior medo que eu tinha. O maior medo que eu tinha não era da tortura em si, era o medo de perder o controle, porque eu conhecia muita gente na Associação Popular, eu conhecia gente da direção, pessoas que eram amigas minhas, né, antes da fundação da AP, e também no movimento estudantil, lideranças, e também na igreja. Eu trabalho gente da igreja que está envolvida em várias formas de luta naquela época. Então, eu tinha medo. Meu medo era não aguentar as torturas. E agora já que você tocou nesse assunto, eu vou expandir um pouquinho, porque Claro. eu passei por um fenômeno muito estranho, que até hoje não consegui ainda Superar? não superar, eu acho que eu já superei, né? Mas explicar, não consegui ainda uma explicação, porque foi no terceiro dia, terceira noite, eu tinha sido muito torturado durante o dia, e eles exigiram que eu falasse, tinha que entregar todo mundo, me deram uma folha de papel para eu colocar o nome de todos os amigos ali. E eu falava que não sabia, que não lembrava de nome de ninguém, não conhecia ninguém. Então aí me jogaram na cela e deixaram lá. Foi quando me jogaram na solitária. E aí eu comecei a pensar, né, chegando no momento da verdade aqui. Até quando eu vou conseguir aguentar? Até quando? Era era muito difícil, né? Eu tinha realmente medo de falar, porque às vezes naquele momento de dor, da tortura, você pode falar sem perceber. É o que acontece com muita gente, acontecia com muita gente. Então eu comecei a fazer quase que uma recapitulando toda a minha vida, né? Por que eu estava ali? Por que eu estava ali? Como é que eu cheguei até ali? Então, e realmente passou na minha mente toda a minha história, né? Desde eu chegar em São Paulo, as lutas que eu participei, a situação dos meus pais, né? O apoio que eu sempre tive deles, né? Nunca me senti isolado. Meus pais me apoiavam sempre. Seus pais estavam vivos naquele momento. Estavam vivos. E você Meu pai... estava incomunicável, ninguém sabia que você tinha sido preso. Não, aliás, exatamente. Eu estava incomunicável, na verdade, eu falo preso, né? Eu não estava preso, era um sequestro. Minha prisão só foi formalizada em julho, final de junho, quando finalmente eu fui enviado para o DOPS para ser indiciado. Você foi preso em maio. Fevereiro. Foi sequestrado, vamos corrigir, foi sequestrado em fevereiro. Fui sequestrado em fevereiro, dia 29 de fevereiro. E a prisão só foi formalizada no final de junho. Então, durante esse período, ninguém sabia onde você estava. Descobriram, porque por uma coincidência, né, teve um dia que o soldado que estava na guarita, que estava servindo do Exército, da Polícia do Exército, né, servindo na Polícia do Exército, ele estava na guarita quando me viu passar, ser levado para o interrogatório. Aí ele conseguiu, não sei como, ele conseguiu, quando deu baixa lá, antes de ir para casa, ele conseguiu entrar na carceragem, passou perto da cela e falou assim, o que aconteceu? Ele não estava sabendo. Eu falei, olha, estou preso, avisa todo mundo. Avisa todo mundo. Aí ele passou, voltou, aí ele avisou.
avisou a minha família, avisou. Ele te conhecia, então? Ele me conhecia da igreja, tudo, ele sabia quem eu era. Eu era muito amigo do irmão dele, que era mais velho que ele, amigo dos pais dele também, e amigo dele também. Quer dizer, ele sabia de tudo, me conhecia. Então, ele foi quando ele deu a notícia, aí minha mãe foi lá na Operação Bandeirantes, né? Procurar, o pessoal saiu atrás. Mas mesmo assim eles não quiseram confirmar. Negavam. Negava, minha mãe falou, não, eu estou sabendo, recebi informação daqui de dentro, não sei quem passou a informação, mas recebi recado que estão aqui, eu quero saber. Aí finalmente eles confirmaram e disseram que eu ia ser enviado para o DOPS. Mas aí, só volta um pouquinho. Você Sim. estava na solitária e Então, eu a comecei a repassar a pensar, sua vida, né? Apoio dos seus exato, pais sempre. tudo isso. Aí eu falei, bom, eu tô aqui, não estou aqui por acaso. Estou aqui porque lá atrás, em algum momento, tomei uma decisão, uma opção por uma luta que eu acho justa e com a qual eu estou comprometido. Então, isso aqui, para mim, diferentemente do que o capitão Albernaz me falou, que a guerra tinha acabado para mim, não, a prisão é uma frente de luta. É uma frente de luta, uma frente de resistência. A resistência é parte dessa luta. Eu pensei assim, né? Depois eu pensei, agora, como é que eu vou... Eu tinha medo, realmente, eu pensava, como é que eu vou poder resistir às torturas e não falar? Porque eles ofereciam várias coisas, se você não falar, você vai morrer, tudo isso. Aí eu pensei, bom, eu não tenho que... eu não tenho opção. Eu só tenho uma opção, é resistir. Aconteça o que acontecer, eu tenho que resistir. Não posso permitir que eu ceda às pressões para ser um colaborador. Porque achar que eu vou colaborar para salvar minha vida eu pensei na hora, não é uma ilusão. Porque eu vou talvez salvar a minha vida, mas que vida eu vou poder viver depois? Com a consciência de que eu traí meus companheiros. Eu sei que não é uma... Depois eu pensei muito sobre isso. Não é uma questão moral. A traição geralmente é uma questão moral, né? Mas ali não era uma questão moral. É a questão de você não aguentar e de repente falar. Né? Mas eu pensei em termos de traição naquele momento. Eu traí meus companheiros, com que cara depois eu vou encarar a sociedade, os meus amigos, como alguém que, para salvar a própria vida, entregou os outros companheiros, né, na prisão. Aí sim entrou muita coisa do meu passado cristão. Pensar que praticamente, falei da tradição profética, né, todos os profetas passaram por isso. Né, de prisão, tortura, assassinatos. Te veio à mente a imagem do Jesus histórico? Também, claro, exatamente. É a imagem dele, que era uma... Pensa, se eu pretendi ser um seguidor dele, eu não posso fugir, eu pensei, eu não posso fugir da cruz. Quer dizer, uma situação como essa não te fez perder a fé, pelo contrário. Não, pelo contrário, fortaleceu, né? Só que não é uma fé esotérica, não. É diferente, por isso que eu falo de Sim, Jesus fé nas histórico, né? suas convicções, né? Exatamente, as convicções que, para mim, eram baseadas naquela história dele, né? Dos profetas. Então, eu pensei, acho que eu tenho condições de resistir. Aí eu pensei eu falei, eu era muito fraco, né? E os caras que me torturavam eram todos brutamontes. Você pode imaginar que aqueles caras fazem exercício o tempo todo, né? Do exército, da polícia militar também. E eles, eu pensava, eu não teria condições de ter uma luta corporal com nenhum deles individualmente.
No primeiro murro, o primeiro tapa, eu caio. Mas, no entanto, se eu sou realmente fisicamente tão fraco, por que eles precisam de 6, 7, 8 pessoas para me torturar? Isso era o que eles faziam o tempo todo. Nunca eu fui torturado por uma pessoa só, ou 2 ou 3. É sempre 4, 5, mais que isso. Por quê? Se eles precisam de tanto, porque de tanta força, é porque eu sou mais forte. Eu comecei a racionalizar. Eu sou mais forte que eles. Fisicamente, não. Mas tem uma força dentro de mim que mostra que eu sou mais forte que eles. É uma força moral. A força do meu compromisso com a luta, com a justiça, com a paz, com a ética. Isso me leva realmente a ser forte. Eu acho que eu tenho condições de resistir. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, e se eu não resistir? Se eu não conseguir? Aí foi quando eu pensei em suicídio, que passa pela cabeça de muita gente, né? Cometer suicídio, você abreviar aquele sofrimento, você dá cabo da sua vida, você evita de ser um colaborador. Só que eu não tinha como cometer suicídio. Não havia nada ali que possibilitasse. Nem não tinha objetos cortantes, não tinha nem como suicidar, digamos, enforcamento, porque quando a gente é preso, a primeira coisa que eles fazem é tirar o cinto da gente, né? Pelo menos foi o que fizeram comigo, com todos os outros lá. Tanto é que eu estava aí nos Estados Unidos, né, morando aí, quando o Herzog, Vladimir Herzog, foi assassinado. E eu vi, eu recebi um telefonema daqui do Brasil, né, à noite, comunicando o que tinha acontecido e pedindo para eu agitar lá, né, nos Estados Unidos. No dia seguinte de manhã, quando eu peguei o jornal, o New York Times tinha a foto na primeira página do Herzog pendurado naquele vitrô. Era dos lugares onde eu tinha estado. Você esteve na mesma cela em que ele foi morto? Exatamente. Porque eles tinham 2 tipos de celas. Uma era ao lado do interrogatório, que às vezes eles punham a gente lá durante meia hora ou 1 hora, enquanto eles interrogavam um companheiro. Depois pegavam para não ter que levar para o outro lado das celas que estavam do outro lado do pátio. E é exatamente aquela cela. Eu olhei e falei, não é impossível, quer dizer, não tem como alguém suicidar, ali, se pendurar, se enforcar. Tanto é que porque não tinha altura suficiente. Se você olhar a foto, observar a foto, essa do Herzog, você vai ver que ele está pendurado, mas com as pernas dobradas. Mostra exatamente que ele foi assassinado, morto, depois pendurado ali. Né? Sim, a foto que a ditadura divulgou para comprovar, para tentar explicar o suicídio, sim, é a própria prova contra a própria ditadura. Exatamente. Né? Eu acho que todo mundo é idiota, né? E qualquer pessoa com o mínimo de senso crítico percebe isso. Ali é a prova do assassinato do Herzog. E como é que você saiu desse estado mental, né, de pensar em se matar? Aí eu fui pensando, falei, não tem como, né? É impossível isso, eu suicidar. Aí eu fiquei pensando também que eu falei, não tem direito de suicidar. Lá atrás, pensei novamente, lá atrás, quando eu fiz as opções que eu fiz, eu estava, na verdade, entregando a minha vida à luta do povo brasileiro. Então, eu não posso tirar minha vida. Ela não me pertence mais. Então, agora, eu vou resistir até o fim, até onde eu puder. Se eu tiver que morrer, que a ditadura assuma a responsabilidade pela minha morte. Eu não vou contribuir para isso. E fui pensando nessas coisas todas, né? Pensando, aí comecei a pensar nos amigos, na família, tudo, e dormi. Eu relaxei, entrei no estado assim de tranquilidade. Dia seguinte de manhã, quando vieram me buscar para ser no interrogatório, eu percebi que eu estava sofrendo aqui, que é algo que eu falei que eu não consegui explicação ainda. Algo muito estranho. Eu tinha
fui atacado por uma crise de amnésia. Eu não conseguia lembrar do nome, nem do meu pai, da minha mãe ou da minha irmã, que eram as 3 pessoas mais próximas que eu tinha. Você Os amigos, só tem uma irmã, né? só uma irmã. E mais velha que eu. E então, quando chega um momento em que eu percebi que eu realmente estava sofrendo de amnésia, que eu não conseguia lembrar do nome de ninguém. Aí, quando começaram as torturas, é como se eu tivesse criado um escudo, né, protetor, e eles estavam torturando, exigindo que eu falasse, que eu desse nomes. Eu falei, não sei, não lembro. E realmente, eu não estava inventando, eu não lembrava. Seu cérebro criou um mecanismo de defesa. Exatamente. Criou um mecanismo de defesa que durou durante um bom tempo. Demorei muito tempo para recuperar memórias assim, de amigos, nomes. Até hoje, eu tenho dificuldades em memorizar nomes. Antigamente, antes dessa experiência, eu conhecia praticamente todo mundo por nome, pelo nome. Eu conhecia muita gente. Eu era líder nacional da juventude da Igreja Metodista e juventude evangélica latino-americana. Então, eu conhecia centenas de pessoas, conhecia pelo nome, memorizava, tinha memória assim, de números de telefone, praticamente de cada um, endereços. Eu não dependia de carregar nada por escrito. E, no entanto, eu perdi essa capacidade, felizmente, né? Não lembrava de nada mesmo. E me convenci, era uma maneira de eu. Quer dizer, mesmo que eu quisesse lembrar, que eu quisesse colaborar, não podia. Eu fui blindado realmente, né? E, Aconteceu com você uma coisa que muita gente que passa pela tortura e interrogatórios, quando vocês são presos, o que eles querem saber é nomes, endereços, entendeu? documentos, dinheiro e armas. Esse roteirinho foi seguido com você? e ações das quais você participou. E nome de pontos, aparelhos. Tá, é. Não, tudo isso, eles queriam que no primeiro dia, queriam que eu entregasse tudo que eu sou. Quando eu falo, diga tudo que você sabe, significava exatamente. Você, por exemplo, se você usava nome de codinome, qual era o teu codinome, documentos, eu tinha carteira de identidade, né, legal comigo, o endereços de onde você mora e também endereço de amigos, os nomes dos amigos, companheiros, se você participou, de que tipo de ação você participou. Desde panfletagens até greves ou ações armadas, tudo isso. Esse era um roteiro que eles seguiam com todo mundo. E qual foi o momento, Anivaldo, em que chegaram à conclusão, olha, já não temos mais o que extrair do Anivaldo, e aí a tortura foi diminuindo até parar e você ser transferido. E no total você ficou quanto tempo preso até ser solto? Fiquei de fevereiro até quase final de novembro. Foram quase 11 meses preso. E eu acho que a partir da segunda semana, eles não se convenceram que não tinha mais nada que extrair de mim. Não tinha o que extrair de mim. Foi quando, então, mandaram para o DOPS. Eles me mandaram para o DOPS em maio para ser indiciado. O delegado que cuidou do meu caso lá no DOPS achou que não havia indícios, né? Não havia nada concreto que permitisse o meu indiciamento na Lei de Segurança Nacional. E ali você já não foi Aí, mais torturado. no DOPS, não. Mas aí o DOPS decidiu me soltar. Só que para me soltar tinha que ser com anuência ou autorização da Operação Bandeirantes. A Operação Bandeirantes me buscou de novo, me levou de volta para a Operação Bandeirantes.
quando eu fui torturado mais umas 3 ou 4 vezes. Fiquei lá uma semana e sendo torturado também. Até que eles me mandaram de volta para o DOPS com a ordem de ser indiciado. Aí o delegado que estava responsável pelo meu caso, eu falei assim, olha, a melhor maneira, eu vou indiciar, estou mandando, e para você é melhor. Você vai ser indiciado, toda a documentação, isso vai para a auditoria militar, e chegando lá na auditoria, eu tenho certeza que o próprio promotor não vai fazer a denúncia, vai Quer dizer, recusar a denúncia. o fato de ser entregue ao DOPS e ser indiciado marca o fim do sequestro, né? Exatamente. Você se torna de novo legal, né? Você volta a existir. Eu volto a existir e passo a ser um prisioneiro político naquele momento. E você ficou naquelas celas que estão ali embaixo, ali, que fica ali perto da Estação da Luz, onde era o antigo prédio do DOPS, que é um Assim, museu hoje ali, que tem algumas celas, né? é o E Memorial da Resistência. você lembra companheiros que estiveram presos com você naquele momento ali, nome de alguém? Assim, eu estive ali no DOPS durante 3 meses, mais ou menos, né? E foi uma... Eu tive vários, né? Vários companheiros que estiveram comigo lá. O Maurice Politi, teve também o Rafael Martinelli, que é um grande líder sindical, foi um grande líder dos ferroviários, né, nos anos 50 e 60. Ele faleceu agora no começo do ano passado, se não me engano foi em janeiro. Só me lembra de novo que ano foi que você esteve lá preso? No DOPS, É. no 1970, na Operação Bandeirantes, entre fevereiro e junho, não, de junho, o DOPS de junho até setembro. Então foi um ano que foi movimentado também, porque, salvo engano, se eu não estou errando data aqui, foi ano que da prisão do Cabo Anselmo, que passou por lá, Edgar de Aquino Duarte, que até hoje é um desaparecido, e o Ministério Público Federal ontem apresentou uma denúncia indiciando o Carlos Alberto Augusto, né, que era o Carlinhos Metralha, como Sim. uma das pessoas responsáveis pelo desaparecimento do Edgar, né? Não, mas eu não estive com eles, não. O Cabo Anselmo não passou por lá nessa época, não. Foi É porque no ano seguinte, O não? Cabo Anselmo, ele ficou, pode ter sido 71, eu estou errando a data aqui, tá? Acho que foi 71, deve ter sido no ano Você está seguinte. certo. Isso. Ele chegou ao Brasil em setembro de 70 e foi preso em maio de Sim, 71. porque na minha época foram tantos, né, que estavam lá. Alguns saíram no sequestro, né, primeiro no sequestro do cônsul japonês, que era o Mário Japa e a... Ai, esqueci o nome dela agora. Sim, que ela faleceu tem umas 3 semanas, né? Exatamente, a Damares Lucena. E a Damares, o Mário Japa, que eles saíram no sequestro com o japonês. A Dilma teve nessa época também, lá quando eu estava no Tiradentes. Se bem que a gente estava em pavilhões separados, né? Estava no feminino e no masculino. Quem esteve também comigo lá nesse momento foi o Jacó Gorender, Sim. o Caio Prado. São alguns que passaram pelo Emília Viotti, pensando em professores, né? Ottaviani, líderes sindicais. Bom, tinha o Olavo Hansen, que foi assassinado depois. Mas aí você ficou esse período lá até novembro, aí foi indiciado e foi solto. Fui indiciado quando o processo chegou na auditoria. O promotor realmente não viu razões para o indiciamento, porque o indiciamento, eu fui acusado, formalmente acusado, de infiltração comunista na Igreja Metodista. Uma igreja que eu participava dela desde criança. Então, essa acusação é tão
B ser idiota. É idiota em qualquer situação, mas o próprio promotor fez isso. Só que ele fez uma sacanagem. Ele quis, que eu acho que foi uma jogada que ele fez. Ele colocou como, não me indiciou, não me denunciou formalmente, mas me arrolou como testemunha de acusação da Eliana. E isso foi, e eu fui solto. Para mim ficou muito claro que era uma jogada que ele estava fazendo. Era eu comprar minha liberdade com aí mais um ato de traição. O pessoal da AP queria que eu saísse imediatamente do Brasil, logo após a prisão. Que eu saísse e eu fosse direto para a clandestinidade e saísse do Brasil. Aí eu falei, não posso fazer isso, eu tenho que esperar o julgamento da Eliana. Eu não vou fazer esse papel de acusador. É porque aí, você entrando para a clandestinidade, era E luta era armada, você ia ser, era questão de tempo ser preso de novo aqui no ser Brasil, preso de né? novo e morto. E, além disso, eu indo para a clandestinidade seria uma confissão de que eu realmente era membro de uma organização subversiva, né, que se chamava. Então, eu decidi ficar e fiquei demorou, foi novembro, saí finalzinho de novembro, que eu fui libertado. Depois, o julgamento dela foi em fevereiro. E eu me preparei muito bem para testemunhar lá na auditoria militar. E teve dois, eu falei, não, tenho que ir como testemunha, vou entrar como testemunha de acusação, mas todas as minhas declarações vão ser para inocentá-la. Eu fiz isso, né? Teve um momento que o juiz me ameaçou de prisão, dizendo que eu estava mentindo. Eu falei, não, estou mentindo. Eu descobri, depois eu descobri mais tarde que ele era católico tradicionalista, né, ligado à TFP. Então era Nelson Guimarães, o nome dele. E Eram juízes do terror, né? Que o terror juiz, precisa desses atores. exatamente, desses que são, entre aspas, homens de bem. Né? E Você denunciou torturas também, porque isso tudo fica registrado nos autos, né? eu denunciei, só que não foi registrado, porque teve um momento que porque ele falou que o juiz falou que eu estava mentindo. Aí eu tinha que dar uma coisa, eu falei, meritíssimo. Falei de maneira muito séria, minha consciência cristã não me permite mentir. Aí você provocou, né? Eu provoquei, né? Ele estava mentindo, quem estava mentindo era ele, eu falei isso. E quando eu falei que, inclusive, tinha sido torturado, foi quando ele me ameaçou de prisão. Falou, quem mente aqui sai preso. Você já estou preso, né? Já estou preso. Na verdade, eu não estava preso, eu estava solto. Né? Ah, foi depois da soltura, né? Foi Durante... depois da soltura, que eu estava depondo lá. E fui assim, né? Eu realmente me preparei muito bem para depor. Você já tinha superado esse temor de eventualmente voltar a ser preso, ou até ser preso ali e voltar para a tortura, por exemplo? Não, não tinha superado, não. Isso aí é muito difícil de superar. Quer dizer, mas é um risco que eu achava que tinha que correr. Né? Porque eu não podia abandonar a Eliana lá. Não podia abandoná-la. Eu acho que aquele processo de tortura lá na Operação Bandeirantes criou um vínculo de solidariedade entre nós que era indestrutível. Podia ser destruído por uma questão banal, digamos, entre aspas, né? Do medo da tortura, de ser preso novamente. Antes da gente avançar no prosseguimento aí do processo, eu Sim. queria uma reflexão sua. O que você pensa dos torturadores, aquelas pessoas que estavam ali te espancando, te torturando fisicamente, psicologicamente? Você é um cara franzino, indefeso, nu, amarrado. Que reflexão você fez sobre a mentalidade dessas pessoas? O que leva alguém a praticar um ato como esse? Você
se dedicou um tempo a tentar racionalizar Sim, isso? eu tentei. E foi um processo difícil para mim, né? Porque, por exemplo, quando eu via lá eles, né, entre eles conversando, eram seres humanos, entre aspas, normais. Ou talvez normais mesmo, né? Normais. Teve o caso, inclusive, de um dos torturadores, o capitão Maurício. Ele estava me torturando, bravo, me xingando, que eu não colaborava, tá? E de repente, na sala ao lado, né, tinha um telefone lá. Aí tocou o telefone, um cara atendeu, falou: capitão, é sua filha. Aí ele: peraí, vira, me xingou. Voltou, conversou com a filha, assim: ah, sim, filha, não, não, pode deixar, papai está terminando o serviço aqui e eu vou para casa, sim, vou sim, claro, daqui a pouco estou aqui, olha, um beijo para você, não sei o quê. Falou aí ele volta violento, né, dizendo assim: hoje é aniversário da minha filha, tem que estar em casa, eu devia estar lá, né? Mas a conversa que ele teve com a filha era como se fosse qualquer outro pai que eu conheço, carinhoso, conversando com a filha, no dia do aniversário dela. E ele fala para ela: estou terminando um serviço. Para ele, o que ele estava fazendo é um serviço, é um trabalho, né? E o que eu percebi, Carlos, é que a questão da tortura é tão desumanizante, não só para quem sofre a tortura, mas também para o torturador. Ele perde, no momento que ele está torturando, ele perde toda aquilo que a gente pode considerar a humanidade dele. E então eu via nele, quer dizer, não, eu falei, comecei a ter raiva e ódio, né? E esse não, ele é um agente a serviço do Estado. É um agente do Estado, não é um ser humano qualquer que está ali. É um agente do Estado. E tem que ser visto assim, não é um ser humano. Tem que Ele ser visto deixou a humanidade dele na porta. exatamente. E ele veste aquela humanidade no momento que é conveniente. Mas isso é uma coisa. Depois, muitos anos mais tarde, né, eu já estava no exílio, que eu fui ler a Hannah Arendt, Banalidade do mal. Banalidade do Mal, as reportagens dela, né, sobre o O Eichmann. Reitman, na revista A New New Yorker, né? Yorker, New Yorker, Foi New publicado no jornal. Yorker. Tem um filme muito interessante, inclusive, que relata, né, as Ah, viagens eu não dela para conheço o lá. filme. Tem um filme, depois eu tento mandar o link, vou deixar o link nas informações do episódio depois. Sim. Exatamente, conta a história dela, como é que ela chega aos Estados Unidos, como é que ela começa a ter essa produção intelectual e ela vai para Israel para acompanhar o Uhum. julgamento e produz uma série de reportagens para Sim. New Yorker que depois resulta no livro. Uhum. São coisas que só depois aí eu fui entender melhor aquilo que eu pensava, que as minhas reações, né? Porque eu falei num depoimento que eu dei lá no Ministério Público Federal, quando a gente fez a repatriação dos documentos do Brasil Nunca Mais. Eu falei que na prisão eu conheci, eu diria, o lado, ao mesmo tempo, o lado mais sublime do ser humano e o lado mais sombrio do ser humano. Mais sombrio foi quando você está numa situação quando o mal se instala de maneira absoluta. Ele se instala de uma forma tal que ele não tem freios, que isso é os momentos da tortura. Ali eu estava totalmente submisso e à mercê do mal que se instalava ali. Ao mesmo tempo, lá na prisão, eu conheci também o lado mais sublime, que é a solidariedade entre nós presos, né? Quando a gente voltava da tortura, os companheiros acolhiam, ajudavam. Por exemplo, o pau de arara deixa as mãos adormecidas, o pessoal fazia massagem na gente, né?
E quando ia para tortura, a gente às vezes até cantava, né? Assim, para encorajar o companheiro. Então, O que vocês cantavam? tinha, olha, uma música que a gente cantava, mas principalmente quando o companheiro era liberado, ou ia para um outro lugar, Suíte dos Pescadores, KM. Você lembra um Aquela, trechinho? minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Depois tem um momento que ele cita nomes dos companheiros pescadores, né? E então a gente, Me emocionei aqui, desculpa. como? Me emocionei aqui, desculpa. Não. Entende? Então, nesse momento, quer dizer, na música, se você pegar a letra aí, é fácil, a Suíte dos Pescadores, do Dorival Caymmi, você vai encontrar no momento que ele cita os nomes dos companheiros. Muitos que morreram no mar, outros que voltaram. Então, isso, para a gente, era uma coisa que elevava a alma, elevava o espírito, né? Fortalecia a resistência. Os companheiros que estavam voltando vivos da tempestade. Exatamente. Isso era... Agora, tem uma coisa que da pessoa torturadora, eu fiz uma declaração uma vez e alguns companheiros não entenderam, porque depois sim conseguiram entender, eu consegui explicar melhor. Porque durante o período de exílio aí nos Estados Unidos, eu fui, durante mais ou menos 5 ou 6 anos, eu tinha pesadelos enormes, praticamente toda noite. Pesadelos, estava sendo preso, estava sendo torturado, estava sendo... Eu passei por várias simulações de fuzilamento, né? 2 ou 3 simulações, e aquilo despertava assim, apavorado, né, à noite. E com isso eu procurei ajuda. Eu fui a um psicólogo, um psicanalista, que na verdade eu estava nos Estados Unidos com apoio das igrejas presbiteriana e metodista. Aí, conversando com um pastor sobre esses pesadelos, ele perguntou se eu gostaria de fazer a terapia. Eu falei, claro. Então, olha, a gente vai pagar para você. Eu fui no psicoterapeuta. O psicanalista, na primeira sessão, foi aquela normal que eles fazem. Pede para você contar a tua vida, tudo isso, né? Bom, encerrou isso, ele volta mandou voltar dali a 2 dias ou 3 dias. Na segunda vez que eu fui, segunda visita, a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte: a partir de que momento você começou a ter alucinações? Eu falei, como assim? Alucinações. Não, me dá um exemplo. As coisas que você contou sobre torturas, sobre prisão, sobre torturas. E isso só ocorre em país comunista. O Brasil não é comunista. Cara, me deu uma raiva. Eu levantei e falei para ela, se você não tem competência para saber o que é, se eu estou fantasiando, se eu estou falando a verdade, você não serve para ser meu psicanalista. Vou sair daqui e vou avisar a igreja para não te pagar mais. Inclusive, você tem que devolver o valor da primeira consulta. E Senão, perder a licença para clinicar. exatamente, eu falei para ele, provavelmente você pode perder, porque a igreja pode mover um processo contra você. Não, não é isso, eu não entendeu. Não, entendi muito bem, você é um cara incompetente, você não é psicanalista, você está aí dominado por uma ideologia anticomunista, do anticomunismo. E, Que loucura, que loucura. mas esse era o clima da época quando eu cheguei lá, né? Mas aí os pesadelos permaneceram e eu pensei, bom, vou ter que trabalhar isso sozinho. Não tive coragem de outro psicanalista não, para não ficar com raiva. E fiz várias leituras, tal, né? E chegou um momento que eu comecei a perceber
inclusive li a Hannah Arendt, né? Eu percebi que eu tinha que fazer um exercício de perdão. Porque o que estava acontecendo era o seguinte: os torturadores continuavam a me torturar. Eu não tinha como me livrar deles. Eles continuavam a me torturar. Eu tinha que entender aquilo. Como é que se dava? Aí comecei a fazer um exercício de perdão. De perdoar não aquele monstro, mas o ser humano que estava por detrás dele. E tentar entender como é que uma pessoa, com um ser humano qualquer, podia chegar àquela situação. Eu percebi, quer dizer, realmente quem torturava no Brasil era o Estado brasileiro. O Estado era que torturava. Aqueles indivíduos que praticavam a tortura eram instrumentos da ditadura, instrumentos do Estado, que deveriam sim ser responsabilizados. Mas eu tinha que pensar também um pouco naquele ser humano que estava sendo destruído. Comecei a pensar dessa maneira, né, e foi interessante que os pesadelos foram diminuindo, até que um dia eles apareceram. Então eu já falei sobre isso uma vez, dizendo que, nesse caso, o perdão não estava eximindo ninguém de responsabilidade. Eles devem ser responsabilizados. Até que todo o meu trabalho, depois que eu voltei do exílio, tem sido nesse sentido, né? Defesa da memória, verdade e da justiça. Eles têm que ser responsabilizados. Mas não significa que, ao perdão, eu esteja perdoando esses criminosos, os crimes que eles cometeram, porque eles cometeram crimes não somente contra mim, mas são crimes contra a humanidade e contra a sociedade brasileira. Então, eu não tenho condições, não me sinto autorizado de perdoar esses crimes. Mas, do ponto de vista subjetivo, da subjetividade, eu posso fazer isso. E eu percebi, que nesse processo, tem momentos que o perdão é mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque é uma forma de você extrair de dentro de você todo o rancor, o ódio que você sente e passar a ter um comportamento, uma reação mais saudável com aquilo que você passou. É uma espécie de autolibertação. Exatamente. Você é que decidiu não ser mais refém deles, né? Exatamente. Foi uma libertação para mim. Eu sempre falo isso. Quer dizer, ao começar esse processo, eu me libertei deles. Enquanto eu mantinha o rancor e o ódio contra eles, eu continuava refém deles e sendo torturado por eles. Isso é interessante. Você mencionou aquele episódio que o torturador saía para atender a ligação da filha e Sim. falava de forma amorosa com ela. Me remeteu àquele livro do Ítalo Calvino, Visconde Partido ao Meio, né? Que acontece uma situação, o Ah, lado sim. bom se separa do lado ruim, e aí tem uma parte que promove e realiza o mal o tempo todo, e a outra que, no final, eles se unem, né? Se voltam e são unificados, né? Aquilo era como o lado bom ficou lá, tendo uma conversa amorosa com a filha, e o lado ruim estava te torturando Tá. ali. Só que isso não é ficção, né? A vida não é ficção. E é a mesma pessoa, né? Ela É a entra. mesma pessoa. Então E é eles muito estão ali. complicado. É, porque eu falo, quer dizer, quando eu falo do lado sombrio da humanidade que eu presenciei na prisão, quer dizer, eu falo, quando o mal que existe dentro de todos nós se instala de maneira absoluta, E predomina. predomina. Porque não é pensar que sai desse dualismo, nós e eles, nós somos os bons, eles são os maus. Não. Todos nós, o ser humano é capaz de praticar as maiores barbaridades. Né? Que praticamos diariamente, né? Exatamente. Interessante, aí voltando um pouco na história, que você me perguntou lá no começo da Bíblia, Sim. se você conhecer, por exemplo, os hebreus, essa ideia de bem e mal, esse dualismo foi introduzido na cultura hebraica depois que eles estiveram dominados sob o domínio da Babilônia.
Até aquele momento, se você ler todos os textos anteriores, você vai ver que o bem e o mal eram praticados por Deus. Deus era o Senhor absoluto. O Então, Deus não do havia, Velho Testamento. do Antigo Testamento, é. Então, não tem um Deus que só pratica o bem e o demônio que só pratica o mal. Não. O mal é praticado tanto por Deus quanto o mal ou o bem é praticado por Deus. E por detrás disso, aí é uma outra questão, mas é a ideia de que o Deus, Jeová, ou Yahvé, era um Deus absoluto. Não podia admitir que um outro ser tivesse poderes quase semelhantes ao dele. Mas essa era a compreensão do povo hebreu. Só depois mesmo na história do povo, a partir do segundo, a partir da destruição dos reinos de Israel e Judá, e depois a reorganização do Estado de Israel, lá na época, não posso falar Estado do povo, né? É que vieram as influências da Babilônia, das religiões da Mesopotâmia, e depois, posteriormente, a influência grega, a helênica, com esse dualismo platônico, tá, corpo e alma, tudo mais. Então, não dá para separar. Eu acho que todos nós somos capazes, independente das circunstâncias, de praticar as mesmas coisas. Então, essa questão do perdão, ela faz bem para a gente. É uma forma de libertação. Eu tenho falado isso, eu tenho companheiros e companheiras que não conseguiram superar aquele período da repressão e da tortura. E vivem hoje uma amargura que é alimentada pelo fato de terem conseguido superar. O que Politicamente, revela que aquele pessoal que comandava o Estado brasileiro naquele momento atingiu o seu objetivo, porque o objetivo da exatamente, tortura é que ela se perpetue, que ela seja repassada para gerações, que aquilo vai ter um trauma psicológico na pessoa, no filho, no sim, neto. Então, é uma coisa terrível. Agora, quem consegue chegar a esse estágio que você conseguiu, que é o perdão, né? É perdoar, mas não esquecer. claro, E que haja punição, porque tudo tem consequência, né? exatamente. Não é? Eu perdoo. Agora, é interessante, não sei se você sabe, eu trabalhei, quer dizer, como voluntário, né? Eu coordenei um dos grupos de trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E ali a gente entrevistou torturadores. E para mim, o caso mais assim claro e que eu consegui superar esse período foi quando dois interrogatórios, entrevistas. Uma foi com o coronel Brilhante Ustra e o outro com Naquela sessão que foi transmitida, em que ele deu soco na mesa, dizendo que quem tinha que ser exatamente, responsabilizado não era ele. O era o Estado era o Exército. Exército Brasileiro, porque ele estava lá Exato, cumprindo ordens que eram legais. exatamente. Foi naquela sessão. E a outra foi também com o capitão Maurício, que aí foi em São Paulo. Eu pensei, para mim, eu vou ter que a prova de fogo vai ser que eu vou sentir diante desses caras. O capitão Maurício foi torturador seu, Foi. mas o Brilhante Ustra não. Não, Ustra não, porque ele Ele entrou depois, assumiu, ele chegou entrou depois. depois. Ele chegou em setembro lá Então você estava num na Espanha, momento em que a situação se invertia e o seu torturador estava sendo interrogado. interrogado, né? Inquirido. E eu olhava para ele assim, eu falei, o que eu vou sentir diante desses caras? Eu tenho uma companheira que se sentiu mal. Ela teve que, nessas sessões em que havia a inquirição de torturadores, com participação de ex-presos políticos, sempre tinha uma equipe médica, um plantão médico para atender as pessoas que se sentiam mal. Muitas se sentiram mal. Nesse caso do capitão Maurício, uma companheira se sentiu mal e teve que ser levada para o hospital, na mesma hora, pronto-socorro. Quando eu olhava para ele, na verdade eu sentia
E ele pensava, cara de pau, negando tudo, né? Mas Ele te na frente, reconheceu, admitiu que te torturou? não admitiu nada, não conhecia ninguém. Mas com certeza reconhecia, né? Mas ele é cara de pau mesmo. Mas eu olhava para ele, eu sentia uma certa asco, mas é mais que isso. Sentia pena, o desprezo por ele. O cara que era todo poderoso, né, senhor do bem e do mal, lá na prisão, do Arconde, de repente estava ali numa situação de praticamente pedindo para ser poupado. Sendo que, voltando à imagem do Visconde partido ao meio, o lado humano continuava do lado de fora. Quem estava Continuava, pedindo perdão para que fosse poupado era o lado era maligno, né? exatamente. Então, isso, quer dizer, e outra coisa, né? Por exemplo, quando você perguntou se eu estive no DOI-CODE, né? No DOPS, eu fiz parte, contribuir para a criação, né, do Memorial da Resistência. A gente teve que, aquilo que foi reconstituído foi feito a partir de relatos de ex-presos, né? Eu pensava que ia me sentir muito mal entrando lá pela primeira vez. Não. É a mesma coisa em relação ao DOI-CODE. Quando a gente foi lá para reconhecer, eu fui com a Comissão Nacional da Verdade, né? Eu pensei que fosse me sentir mal. Não, não me senti mal. Aí eu lembro de uma frase, né, não me lembro de quem é essa frase, me ajudou bastante também. Ele falou assim, não importa o que a vida fez comigo, o que importa é que eu fiz ou faço com aquilo que a vida fez comigo. É. Porque você está numa situação que você vive situações que, se você alimentar essa situação o tempo todo, ela te faz mal. É uma questão Tem de uma frase, eu saúde. estava lendo o livro do Tude Benjamin, o Graças à la Vida, e ele Sim, cita uma frase que é atribuída ao Siddhartha Gautama, né, que é o Buda sim, o Buda. indiano, né? Sentir raiva, alimentar ódio por alguém é como segurar um pedaço de carvão em chamas. Você é a única pessoa que vai sair queimada. É legal essa frase, é isso mesmo. É isso mesmo. Tanto é que me perguntaram uma vez se eu achava que eles tinham que ser fuzilados. Eu falei, não. Mesmo prisão, por princípio, eu sou contra a prisão. Qualquer tipo de prisão. Mas tem que ter outros meios de conter. Agora, para algumas pessoas, talvez sim, um isolamento, confinamento, sim. Porque são pessoas muito perigosas. Mas É, eu acho que a punição deles era importante como exemplo, né? Para que isso nunca mais aconteça. é, E, infelizmente, a gente está vivendo um retrocesso é, enorme aí, hoje, porque, em grande parte, porque não houve punição. exatamente. Eu vou. Sobre tudo isso, também vou querer falar com você. Sim, Aí amanhã a gente continua do momento que você foi para o exílio logo depois do final ali do seu julgamento, do seu processo, ou ainda foi. ficou um tempo no Brasil? Eu fui logo, fiquei um pouquinho tempo, pouco tempo. Então a gente pode retomar É, dali, sim. você termina o seu caso, você vai para o exílio e aí a gente conta essa segunda parte, pode ser? Ah, tá legal, Tá perfeito. bom. Tá bom. Eu vi que você também se emocionou aí, assim como eu. Espero que reviver isso aí não deixe um peso aí sobre você ao Não, longo do dia. não é peso nenhum, não. Na verdade é que eu sou muito emotivo. Eu também. Eu, Então, eu choro, eu choro com muita facilidade. O pessoal brinca comigo, né? Que eu choro em funeral, mas choro também em batizado e em casamento, né? a minha Então, mulher também me chama de aquela samambaia chorona. é assim que cai. Eu sou É, muito emotivo, então às vezes me vem quando eu narro esses episódios, né? Ah, na verdade eu já pensei várias vezes, né? Por que eu me emociono? Me emociono mais que eu penso nos meus companheiros que morreram. é, Penso às vezes com muita gente acha estranho, né? Mas eu tenho saudade da prisão. Não saudade das torturas, obviamente, mas dos companheiros com quem eu vivi.
E muitos se foram, né? Muitos se foram. É. Então, o que me vem à memória, geralmente, são essas pessoas que Se foram, mas toda vez que você foram, fala mas que sobre estão aqui, eles voltam, né? estão presentes. Né? É que eu falo, ressurreição é isso. Não é ressurreição daqui a 3 dias, o que seja. A pessoa morre, ela renasce sempre do coração e mente das pessoas, né, que gostam dela. É isso. Então, Anivaldo, amanhã eu te Mas tá mando bom. o link e a gente retoma, tá bom? Tá legal. Tá. Obrigado. Fique bem aí, hein? Você também.